Obrigado a todos. Obrigado, por favor, sentem-se. É bom ver todos vocês. Boa tarde e obrigado a todos por me receberem. Obrigado ao vereador Kramer pela gentil introdução. Estava conversando com ele nos bastidores um pouco. Minha esposa e eu adoramos a cidade de Louisville e passamos muito tempo lá. Então, obrigado por estarem aqui. Significa muito. E obrigado pelas palavras gentis. E eu diria a todos vocês, sempre que eu estava no Senado e recebia um grupo de Ohio, e sei que vocês representam todo o país ou cidades e municípios de todo o país, eu sempre dizia, aproveitem a cidade porque ela é de vocês. E eu acho que Washington é um lugar lindo para passar alguns dias. Eu sei que vocês têm algum trabalho a fazer, mas também acho importante sair e ver a cidade do povo. Ela foi construída com o dinheiro dos seus impostos. Acho que esses edifícios e museus incríveis são apoiados por todos vocês e, claro, por todas as pessoas que vocês representam. E assim, espero que aproveitem seu tempo em Washington, D.C. Então, sei que todos estão ocupados e sei que nunca é fácil vir aqui para Washington, especialmente em uma segunda-feira. Então, eu aprecio o esforço envolvido em chegar aqui e também aprecio a missão desta conferência. O trabalho que todos vocês fazem em casa é extremamente importante. A maioria dos americanos, é claro, interage com seus governos estaduais e locais muito mais regularmente do que com o governo federal. E é assim que deve ser, é assim que a Constituição estabelece. Nós sabemos disso. Um bom governo começa no nível local. Então, enquanto nós aqui em Washington certamente ocupamos a maior parte da atenção da imprensa e fazemos isso, quer queiramos ou não, quero reconhecer o enorme impacto que os governos locais têm na vida dos nossos grandes cidadãos americanos. Agora, a administração Trump acredita na sabedoria do federalismo e em deixar questões locais para os oficiais locais. Mas todos nós também reconhecemos a importância de apoiar e colaborar com todos vocês, porque muitos dos problemas com os quais vocês lidam, é claro, implicam questões locais, mas também questões estaduais e federais. E uma área de interesse comum entre o presidente Trump e, acredito, cada pessoa nesta sala é a importância de fornecer boas habitações para nossos cidadãos a um custo razoável e acessível. E tenho que dizer, é difícil para mim lembrar de um momento nos meus 40 anos de vida em que foi tão difícil para cidadãos americanos normais conseguirem pagar por uma casa. Até mesmo alugar uma casa se tornou um desafio, ou pior ainda, ficou completamente fora do alcance de tantas de nossas famílias. Eu estava conversando com um parente há alguns anos e ela fez uma observação casual como alguém mais jovem do que eu. Ela estava procurando comprar sua primeira casa e apenas mencionou que quando seus pais estavam crescendo, eles podiam pagar uma casa agradável com uma única renda de classe média, e ela estava mencionando isso como algo triste. Ela estava triste porque isso não era verdade para a geração dela, e eu acho que todos nós nesta sala, certamente incluindo eu, temos um pouco mais de trabalho a fazer, eu acho, para tornar a habitação mais acessível. Quero falar sobre isso porque acho que é a questão onde nossos interesses, de certa forma, estão mais alinhados com as pessoas nesta sala. Li recentemente que a renda média necessária para comprar uma casa nova é quase 2 vezes o salário médio. De uma família americana típica, não o trabalhador americano médio, mas as rendas combinadas de um marido e uma esposa. E isso simplesmente não é aceitável ou sustentável nos Estados Unidos da América. Queremos que os americanos possam pagar pelo sonho americano de possuir uma casa. Porque sabemos que quando as pessoas possuem suas casas, elas se tornam partes interessadas. Isso os torna partes interessadas em seus bairros, em suas cidades. E, em última análise, é claro, neste país que todos nós amamos tanto, queremos que nossos cidadãos sintam esse investimento em seu próprio país, e isso é difícil. É difícil sentir esse investimento se você sente que não pode nem mesmo possuir uma parte dele, mesmo que seja isso que você queira fazer. Agora, em um nível mais básico, não queremos que as pessoas vivam de salário em salário. Não queremos que eles tenham que escolher entre uma ida ao supermercado e pagar o aluguel do próximo mês. Porque mesmo que você ainda não possua uma casa, ou mesmo que nunca queira possuir uma casa, o conhecimento de que se você trabalhar duro e gastar com sabedoria, eventualmente poderá pagar por um bom lugar. Para viver, isso eu acho vai muito longe.
para dar às pessoas a sensação de que pertencem aqui e a sensação de que têm um interesse no futuro. Agora, há algumas razões importantes pelas quais essa crença está diminuindo entre os americanos hoje. E muito disso, é claro, vem da inflação histórica com a qual este país lidou nos últimos 4 anos. Agora, sob a administração anterior, ficando um pouco político, o custo de uma casa de preço médio na América mais que dobrou, e isso foi apenas em 4 anos. E se o seu salário não acompanhou a inflação e não aumentou 20%, seu poder de compra sofreu um impacto ainda maior. E claro, se você pensar nisso, se o preço de uma casa dobra e seu salário real não dobra, então você está em uma situação muito pior. E sabemos que a maioria dos americanos não viu seu salário dobrar nos últimos 4 anos. Portanto, não é surpresa que as vendas de casas tenham atingido o nível mais baixo em 30 anos em 2024. Agora, outro motivo para o aumento dos custos se resume ao zoneamento, e a realidade é que o zoneamento é uma área onde a autoridade federal é bastante limitada. E tenho certeza de que ninguém quer o governo federal determinando como cidades e vilas lidam com leis locais. E certamente não queremos isso também. Mas eu pediria a todos nesta sala que sejam bons parceiros conosco e certamente parceiros com seus cidadãos e pensem em como podemos melhorar os custos os custos de habitação para nossos cidadãos. E eu acho que uma das maneiras que teremos que fazer isso é sendo um pouco mais inteligentes sobre nossas regras de zoneamento local. E, em particular, quando penso em zoneamento, não posso deixar de pensar nisso. Sem, é claro, as comunidades que conheço melhor, que são aquelas que representei no estado de Ohio. Columbus, Ohio, em particular, suponho que temos algumas pessoas de Columbus aqui. E Columbus é uma cidade em crescimento de muitas maneiras. Tenho parentes e membros da família que moram lá, que adoram Columbus. É um imã, porque teve tanto desenvolvimento econômico, mas uma das coisas que me preocupam quando olho para uma cidade como Columbus ou Miami, que se tornou uma cidade em crescimento durante os anos da Covid, é a inacessibilidade da habitação, e temos que resolver isso. Se realmente queremos que esses lugares sejam ímãs, não apenas para empregos e investimentos, mas também para os sonhos dos nossos jovens, temos que realmente facilitar a construção de casas. E, em particular, acho que a cidade de Austin fez um trabalho bastante interessante. Porque em Austin você viu esse aumento massivo de pessoas se mudando, o custo da habitação disparou. Mas então, Austin implementou algumas políticas bastante inteligentes. E isso reduziu o custo da habitação. E é uma das poucas grandes cidades americanas onde você vê o custo da habitação se estabilizando ou até mesmo diminuindo. Agora, a administração Trump deu passos importantes para tornar a construção mais barata e aumentar a oferta de habitação. Agora, é claro, isso vai levar tempo, mas essa é uma questão do primeiro dia para toda a nossa equipe, desde o presidente até os demais. No seu primeiro dia no cargo, o presidente emitiu uma ordem executiva, tornando uma prioridade reduzir os preços para novos compradores. Agora, parte disso virá da redução de regulamentações desnecessárias, que, segundo algumas estimativas, representam cerca de 25% de uma nova construção de casa unifamiliar hoje. Também vimos o secretário Turner, nosso excelente secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Ele está trabalhando arduamente nesta questão, cortando algumas das regras de Biden no HUD que aumentam os custos e transferem a tomada de decisões dos governos locais para Washington, D.C. E os secretários Burgum e Wright, e certamente o administrador Zeldin, na EPA, estão realizando um trabalho importante para reduzir os custos de energia, que é, claro, um insumo crítico para o custo de construção de uma casa, sem mencionar, é claro, o aquecimento e a manutenção das luzes acesas. Mas eu realmente quero focar em algo um pouco diferente, porque acho que esta é uma das áreas onde o que a administração Trump pode fazer e tem feito será um dos principais impulsionadores para reduzir o custo da habitação. Agora, zoneamento local, regulamentações, o custo da energia, essas coisas dizem respeito à oferta de habitação, como conseguimos mais casas para serem construídas. Mas acho que é importante falar sobre o lado da demanda do mercado imobiliário e muito do que estamos fazendo na administração Trump quando se trata da questão da imigração está estruturado na lei, na redução do fentanil nas nossas comunidades. E isso é verdade. Essa é uma grande parte do porquê estamos fazendo o que estamos fazendo na fronteira. Mas quando falamos sobre habitação e por que os custos são tão altos, não falamos o suficiente sobre a demanda. E um dos fatores
que impulsionam o aumento da demanda por habitação, sabemos, é que temos muitas pessoas que nos últimos 4 anos entraram no país ilegalmente. E isso é algo em que precisamos trabalhar se quisermos reduzir de forma significativa o custo da habitação também. Agora, apenas pense sobre isso. Se você permitir que 20 milhões de pessoas competam com os cidadãos americanos pelo custo das casas, você terá um aumento grande e, francamente, completamente evitável na demanda por habitação. E isso é o que, claro, temos visto. Porque, enquanto tornamos um pouco mais difícil construir casas neste país nos últimos 4 anos, também, infelizmente, tornamos muito fácil para as pessoas competirem com os cidadãos americanos. Pelas preciosas casas que existem em nosso país, para começar. Agora, eu vou dizer isso. Na verdade, não é apenas um problema americano. Se você for ao Canadá, onde, por causa de suas leis e regulamentos, eles viram um aumento maciço no número de pessoas que entraram em seu país. Você vai ao Reino Unido, você vai ao redor do mundo e vê uma relação muito consistente, relação entre um aumento maciço na imigração e um aumento maciço nos preços das habitações. E temos que ser honestos sobre isso. Eu vejo que um dos nossos bons representantes aqui quer, na verdade, continuar a inundar o país com imigrantes ilegais, tornando suas comunidades e cidadãos inacessíveis. Mas, senhora, com todo o respeito, uma das razões pelas quais estamos fazendo o que estamos fazendo é porque queremos tornar a vida mais acessível para os americanos. Essa é uma das razões pelas quais estamos fazendo o que estamos fazendo. Na semana passada, eu visitei a fronteira sul e decidimos dar uma olhada no que está acontecendo lá na fronteira sul. E claro, como eu disse antes, você frequentemente ouve sobre a aplicação da imigração relacionada ao crime e ao tráfico de drogas. E isso é uma parte importante disso. Eu estive em Eagle Pass e estava conversando com o controle de fronteira local lá, e eles me disseram isso. Em apenas algumas semanas, a pequena parte da fronteira deles passou de 1.500 encontros diários para menos de 30. E, novamente, isso foi em questão de semanas. Isso é apenas uma questão simples de bom senso. A aplicação da fronteira. Isso importa. Obrigado. E vamos falar sobre por que isso é importante. Eu mencionei a habitação, mas uma das coisas que eu ouvi lá enquanto conversava com o prefeito daquela comunidade foi que isso é incrivelmente estressante para os recursos locais. É estressante para os hospitais locais deles. É estressante para as escolas locais deles ter esse aumento massivo. E assim, embora eu reconheça que há uma diversidade de opiniões aqui, claramente há. Eu também acho importante ser honesto sobre essas discordâncias, para reconhecer essas discordâncias, mas dizer que a razão pela qual nos importamos com a segurança nas fronteiras é porque queremos que suas comunidades sejam mais seguras, queremos que elas sejam mais acessíveis. Queremos que haja menos drogas em nosso país e queremos que seus cidadãos possam viver o sonho americano. É o direito de nascimento de cada um de nossos cidadãos e vamos lutar por isso todos os dias. Então, com todo o respeito por algumas das discordâncias e opiniões, eu diria que acolhemos as discordâncias. Queremos falar sobre essas discordâncias, mas também precisamos respeitar a lei nos Estados Unidos da América. E eu posso perceber. E eu posso te dizer que sim, claro, você vai discordar de algumas das nossas políticas. Tudo bem. Venha e nos diga quando você discordar de nossas políticas e teremos uma conversa sobre isso. Talvez não grite isso na frente de 2.000 pessoas. Eu consigo ouvir o que diz, Senhor. Mas é importante sobre essa questão da imigração, precisamos reconhecer isso. Sim, você pode discordar de algumas das leis que estão em vigor. Você pode discordar da aplicação dessas leis.
Você pode até votar em pessoas que querem mudar essas leis, mas enquanto tivermos leis de imigração em vigor, nós as aplicaremos e esperamos que nossos municípios locais nos ajudem. Portanto, será a política da administração Trump aplicar as leis do país. E será a política da administração Trump dizer isso. Não cabe às cidades locais escolher quais leis federais elas vão aplicar. É importante. Não podemos fazer a aplicação das leis de imigração com cidades santuário. Precisamos que todos respeitem a lei. E isso vai ser um dos principais focos de política, é claro, da administração Trump. E já tem sido. Eu só quero dizer um ponto final sobre essa questão e da habitação e das tensões que a imigração e a imigração ilegal em particular afeta. Nosso estoque de habitação, sabemos pelos economistas que os trabalhadores braçais são frequentemente aqueles que enfrentam os maiores cortes nos salários e nos serviços. Quando você tem comunidades sobrecarregadas pela imigração ilegal, eu venho de uma família de trabalhadores. E eu acho que um dos principais fatores é que precisamos ser capazes de dar aos nossos cidadãos, sejam eles negros, brancos, ou qualquer que seja a cor da pele, qualquer que seja o sistema de crenças que tenham, se você é um cidadão americano, você merece ter um governo, seja local, municipal ou federal, que lute pelo sonho americano para você. E nós temos visto sim, durante a administração Biden, mas sejamos honestos, ao longo de 40 anos de política americana, muitos dos nossos trabalhadores braçais, tanto urbanos quanto rurais, estão lutando para conseguir uma casa, lutando para criar seus filhos em comunidades seguras, lutando para olhar para o futuro com esperança e otimismo. E assim, com todo respeito às divergências de política, eu acho que uma coisa que nos une nesta sala é que queremos dar aos nossos trabalhadores braçais. As pessoas nos Estados Unidos da América têm uma nova chance no sonho americano. Podemos discordar sobre como exatamente fazer isso, mas vamos fazer juntos. Vamos lutar juntos pelo nosso povo e vamos rejuvenescer o sonho americano para o cidadão americano mais uma vez. E deixe-me encerrar aqui com um reconhecimento de que eu sei que vocês têm alguns dos trabalhos mais difíceis no governo, sejam eles democratas, republicanos ou não partidários. Vocês são os que, claro, consertam os buracos nas ruas. Vocês são os que garantem que nossa polícia local tenha o financiamento de que precisam. Nossos bombeiros locais conseguem fazer o trabalho incrível que fazem. Então, eu só quero que vocês saibam, da administração Trump, do presidente, do vice-presidente e de todos os outros, que respeitamos o que vocês fazem. Estamos impressionados com vocês. Achamos que vocês estão fazendo um ótimo trabalho e queremos garantir que você tenha uma administração presidencial que torne suas vidas mais fáceis e não mais difíceis. Então, por favor, considere nossa administração como uma com portas abertas. Por favor, venham até nós quando tiverem problemas. Mesmo que você não goste do que estamos fazendo em termos de política, vocês precisam poder vir e conversar conosco. Então, continuem fazendo um ótimo trabalho. Continuem fazendo o que vocês estão fazendo. Aproveitem o resto do tempo em Washington. Deus abençoe vocês e obrigado por fazerem um ótimo trabalho.